Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e estamos começando mais um vídeo do quadro Vai Que Eu Gosto, que é quando eu sorteio algumas séries que vocês me indicam durante as lives que tem aqui no canal. Assisto o primeiro episódio e venho aqui contar pra vocês. Dessa vez foi sorteada a série Goblin, não sei exatamente como é que se pronuncia, mas acho que é alguma coisa com Goblin. E pelo que eu vi assim quando eu procurei, o nome da série completa é Goblin, The Lonely and Great God, que seria o grandioso solitário Deus, alguma coisa desse tipo. Mas em alguns lugares você pode encontrar, em vez de Goblin, como Guardian, que deve ser alguma tradução americana do nome da série, mas o certo é Goblin porque é o nome da criatura principal da série. Essa série, ela na verdade é um dorama. Um dorama, pra você que ainda talvez não saiba, significa uma série japonesa, uma série coreana, série ali da parte da Ásia. Nesse caso, é um dorama sul-coreano que foi exibido ali no final de 2016 e terminou no comecinho de 2017. Teve só uma temporada com 16 episódios e foi um dos doramas com a maior audiência que teve lá na Coreia do Sul, mais ou menos nessa época aí. Mas o que é um Goblin? Segundo a série, o Goblin é um espírito que fica preso a algum objeto aqui na Terra, né, que ele tinha uma ligação muito forte e que esse objeto tenha sido tocado pelo sangue humano e etc. Eu não entendi exatamente a regra, como um espírito se torna um Goblin, mas é alguma coisa desse tipo. E o Goblin dessa série, ele é um espírito de um guerreiro que tinha muitas décadas atrás, lá no sul da Coreia, que ele matou muita gente, ele é considerado um deus, de tão bom que ele era com a espada dele, matava gente pra caramba e tal, mas ele acabou tendo que ser sacrificado por causa da inveja de um rei lá e tal, e foi morto com a própria espada. E o corpo dele foi jogado no meio do campo, assim, sem enterro, sem despedida, sem nada, com a espada ainda enfiada dentro do corpo dele e totalmente abandonado. E o espírito dele acabou ficando preso nessa espada que ele usou, que matou tantos milhares e milhares de guerreiros ao longo das guerras que ele batalhou. Mas quando o espírito dele finalmente foi libertado de dentro da espada para o mundo, ele foi meio que um castigo que ele sofreu. Por quê? Por mais que ele tenha matado muita gente porque era inimigo e tal, né, tava do outro lado da guerra, mas ainda assim eram pessoas, sabe? Eram criaturas feitas por Deus, criaturas divinas. Isso, inclusive, é explicado na série. Então, por mais que fossem inimigos, eram criaturas divinas. E aí, por ele ter matado milhares de criaturas divinas, ele sofreu esse castigo, que seria o quê? O espírito dele voltaria pra Terra, né? Ele voltaria em um corpo na Terra, ele seria uma pessoa comum, só que ele viveria eternamente. Aparentemente, não parece ser um castigo, né? Parece ser uma bênção. Mas o problema é que ele viveria para sempre. Isso significa que ele veria todas as pessoas que ele conhece morrerem. E ele ia continuar com a memória das pessoas que já tinham morrido antes da morte dele. Algumas pessoas morreram por causa dele, algumas pessoas que ele gostava muito. Então ele ia lembrar de todas essas pessoas, mas as pessoas que ele ainda conhecia, que ainda estavam vivas, as pessoas mais próximas dele ali, iam continuar morrendo e ele ia presenciar todas essas mortes e ia ficar vivendo para sempre com essas memórias. Então é uma maldição, não é necessariamente uma bênção. Mas existe um jeito, bem Disney eu diria, de conseguir se livrar dessa maldição, que é ele encontrar a noiva do Goblin. A noiva do Goblin é uma mulher predestinada a ficar com ele. Essa noiva do Goblin é a única mulher na Terra, na história, que conseguiria ver a espada dele, e não só ver, como ela ia conseguir tirar a espada de lá do campo que tá até hoje, onde o corpo dele foi jogado. Para que o espírito dele pudesse morrer em paz, pudesse, né, sair do nosso plano aqui e pudesse descansar em paz eternamente. O que não deixa de ser uma maldição, porque quando você finalmente gosta de alguém, a pessoa gosta de você, ela é a única pessoa capaz de deixar descansar em paz, e aí você acaba deixando ela lá triste também com a sua partida. Então, ainda assim, é uma maldição até o final. E o Goblin ele também possui alguns poderes meio que mágicos, ele é como se fosse um anjo, sabe? Ele tem alguns poderes, tipo, de realizar desejos, parece um gênio também, né? Mas ele consegue ouvir algumas orações, ele é meio que um servo de Deus aqui na Terra, só que ele tá sofrendo todo esse castigo. Mas ele consegue ouvir algumas orações e consegue ajudar essas pessoas que estão orando próximas a ele. Ele consegue ouvir, vai até a pessoa, dá algumas dicas além de como ela pode conseguir alcançar aquilo que ela estava pedindo em oração. Mas ele só pode fazer isso desde que ele não interfira diretamente na trajetória da vida humana, ou seja, ele não pode reviver alguém que está morrendo e coisas desse tipo. Ele tem o poder para isso, mas ele não deveria fazer. Só que depois de muito tempo que ele já tá aqui na Terra e tal, já tá abandonado, todo mundo que ele conhecia provavelmente já morreu e tal, ele tá bem abandonado, só que ele não envelhece, mas ele presencia um acidente de uma mulher sendo atropelada e o motorista foge. E aí a mulher tá quase morrendo, cheia de sangue, inclusive eu nem sei como que ela sobreviveu, porque tinha muito sangue assim, mas ela conseguiu meio que fazer uma oração e ele foi até ela e
meio que contra a vontade dele ali, porque ele sabe que não podia interferir, mas ele acaba salvando a vida dela e ela tava grávida. O bebê também ia morrer, estavam predestinados para morrer naquele momento. Ela e a bebê, a filha dela que tava na barriga dela, só que indo contra todas as regras, ele acaba interferindo nesse momento e revive ela. Então ela consegue sobreviver, vai pra casa, continua vivendo a vida normal, tem a filha dela, e a filha dela, quando nasce, no hospital aparece um monte de espírito atrás dela comemorando, falando a noiva do Goblin chegou. Por que eles comemoraram? Porque a noiva do Goblin consegue ver, ouvir e falar com espíritos. Então essa nenenzinha que estava na barriga da mulher que ele salvou, eu não sei se ela se tornou a noiva do Goblin ou se ela já seria a noiva do Goblin caso ela sobrevivesse. Mas aí, né, ela nasceu e foi crescendo e tal, mas aí ela acabou sobrevivendo àquele acidente, a mãe dela também, e elas viveram meio que uma vida normal, só que ela desde pequenininha fala e vê espíritos em todo lugar e acha isso normal. O problema de tudo isso é que ele interferiu na vida da mulher que estava predestinada a morrer naquele momento e da bebê também. E no momento que ela sobreviveu, que ela saiu de lá, chegou naquele lugar um ceifador, que seria o cara que recolheria a alma delas duas, né, da neném que estava na barriga dela e dela, mas ele chegou lá e não encontrou ninguém. Então ele ficou meio puto, porque alguém interferiu, ele sabia que alguém tinha interferido aonde não deveria. Então ele passa por vários anos, assim, tentando procurar essa mulher que deveria ter morrido e a filha dela também. E a noiva do Goblin, que é a Ji Eun-tak, eu não faço ideia de como se pronuncia isso, porque né, é sul-coreano, mas ela, que é a noiva do Goblin, ela foi crescendo e tal, quando ela era criança ela perdeu a mãe, numa cena bem chocante, as coisas que acontecem em volta desse acontecimento, e depois que ela perde a mãe, quando ela tá com 9 anos, ela é meio que adotada por uma outra família, para que ela conseguisse fugir dos olhos ali do ceifador que tava chegando perto, que foi procurar a mãe dela, porque a mãe dela morreu, e aí acabou percebendo, puta, é a mulher que eu tava procurando, e a filha dela também deve estar por aqui, então já vou aproveitar e levar a filha, que já deveria ter morrido 9 anos atrás. Então, pra ela não ser pega também, ela fugiu com uma outra família, foi adotada, só que essa outra família maltratava muito ela, bem Cinderela, sabe? Maltratava pra caramba, tratava ela como empregada, não sei o quê. E aí ela cresceu toda essa vida bem miserável, assim, por muitos e muitos, muitos anos, até que ela tivesse uma idade pra se casar com alguém. Acho que ela tá fazendo 19 anos, 20, 18, eu não sei ao certo, mas ela tá numa idade já que passou da fase da adolescente, já tá adulta, e continua vivendo essa vida miserável, mas é aí, mais ou menos nessa idade, que ela acaba se encontrando com o Goblin através de uma oração que ela faz, e eles começam a se conhecer, e ela percebe que ele é um Goblin, e ela começa a tentar se aproximar, porque ela sabe que é a noiva do Goblin, porque todos os espíritos sempre falaram isso pra ela. Então ela fala, eu sou sua noiva e tal, não sei o que, e eles começam a conversar, só que ele meio que não acredita nela, então eles meio que começam a ter uma relação ali meio estranha, meio difícil. A única coisa que ela não sabe é o que significa ser a noiva do Goblin, que seria pra ela conseguir tirar a espada de lá e libertar o espírito dele. Ela não sabe que essa é a função dela. Ela só sabe que os espíritos, desde que ela nasceu, sempre falaram pra ela que ela é a noiva do Goblin. É só o que ela sabe. E aí ela fica o tempo todo curiosa sobre o que é um Goblin, né? Quais são os poderes dele, o que ele faz, porque a vida inteira ela só falou com espíritos, ela nunca tinha visto um Goblin. E ela quer saber o que uma noiva do Goblin faz também. Ela fala que vai casar com ele e tal, não sei o quê. Então ela tem toda essa curiosidade, porque é uma parte interessante da vida dela, já que o resto da vida dela é bem miserável. Enquanto ele não tá tão animado assim, porque ele tá muitos e muitos, muitos anos procurando pela noiva dele, só que quando ele finalmente encontra, ela fala que é a noiva dele, ele meio que faz um teste com ela e não acredita muito que ela vai ser a noiva dele, então ele fica bem desacreditado, ele já tá bem puto porque ele tá tretando com o ceifador por causa daquela treta lá que ele salvou a mãe da menina, e aí o ceifador tá meio puto com ele ainda, então eles ainda estão meio brigados, e o ceifador meio que se envolve na vida dele, então eles brigam mais ainda por causa disso. Então ele tem que resolver essas tretas, além de procurar a noiva dele, é que agora que ele encontrou, mas ele não acredita que encontrou, então tá meio que nesse, né, vai e vem, assim, ela curiosa com tudo isso e ele querendo finalmente descansar em paz depois de tanta morte que ele já presenciou. Então é basicamente isso que aconteceu no primeiro episódio da série Goblin. Esse episódio teve 1h30 e pelo que eu vi a média dos outros episódios é mais ou menos isso mesmo, 1h30. Todos os episódios são longos, mas são só 16 episódios, apenas uma temporada, então dá pra assistir tranquilo. E tudo isso foi o que aconteceu no primeiro episódio, então é basicamente disso que se trata a série Goblin, ou Guardian, depende de onde você for procurar. Eu encontrei como Guardian. Tem a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, mano. É o terceiro dorama que eu assisto aqui. Eu já assisti Erased, vou deixar o link aqui no card. Se só assistiu o primeiro episódio também, foi nessa mesma pegada desse quadro. E assisti uma outra série também que eu assisti completa, que foi Noble My Love. É uma série um pouco mais teen, um pouco mais romântica, tem uma outra pegada, mas mesmo assim eu gostei bastante. Também vou deixar o link aqui no card, caso você ainda não tenha assistido. Sensacionais esses doramas, gostei pra caramba. Essa é a minha terceira experiência com séries asiáticas
E eu tenho que dizer pra vocês que, mano, eu curti demais, mano. Curti demais. Pela terceira vez eu fui surpreendido, achando que seria um negócio meio arrastado, meio chatinho e tal, mas foi muito legal, prendeu minha atenção. Então, de 3 doramas que eu assisti, os 3 foram muito bons. Daqui pra frente, todo dorama que me indicarem, eu já vou esperando alguma coisa boa. Eu nunca mais vou esperando um negócio chato, porque 100% das vezes que eu assisti um dorama, eu gostei. E daqui pra frente, essa vai ser a minha expectativa quando eu for assistir um próximo dorama. Que, aliás, já fica a lição pra vocês. Eu tinha muito preconceito com dorama e tô quebrando a cara. Então não tenham preconceito. Assistam, experimentem antes de falar alguma coisa sobre essas séries. Ou sobre qualquer série, na verdade. E assim, esse primeiro episódio, mano, ele me fascinou do começo ao fim. Porque tem todo um misticismo na história do Goblin e tal, mano. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Provavelmente a galera da Coreia do Sul já conhece, o Goblin já deve ser uma história da cultura deles, que faz parte e tal, que não faz parte da minha história, da minha cultura, nem da cultura americana, porque se for da cultura americana, eu já teria visto em alguma série. Então é um negócio legal de a gente assistir séries de outros países exatamente por isso, porque a gente tem acesso a outras culturas. E ver toda uma nova história do Goblin, e mostrou as cenas de guerra, ele matando todo mundo, e enfiando espada e não sei o quê. Mano, são cenas sensacionais, efeitos muito bons. Um ou outro efeito, eu falei, nossa, que feio. Mas, mano, é muito raro. A maioria dos efeitos especiais são muito bons. E eu fiquei, tipo, bem preso, assim, tanto que em algumas partes que eu não entendia, eu voltava um pouquinho, porque o começo, eu confesso que é um pouco confuso. Porque meio que avança no tempo, mostra a época da guerra, que nem mostra que década que é, só fala que é muitos anos atrás. E aí ele morre, e aí mostra quando ele volta, e aí mostra alguns outros acontecimentos, em 1968, 1998. E aí eu fico um pouquinho perdido, assim, no começo. Mas é coisa que passa rápido. Aos pouquinhos a gente vai se situando e entendendo que tudo aquilo é necessário pra gente se contextualizar de tudo que tá acontecendo, o que é o Goblin, o que é o ceifador, né, qual que é o relacionamento entre eles, qual que é a função de cada um deles, o que eles estão buscando, etc. Então, tudo é necessário e apesar de ser um pouco confuso, eu acho que é tão confuso quanto qualquer outro episódio piloto de qualquer outra série. A gente tá se adaptando, conhecendo os personagens, conhecendo a história, então é uma confusão comum de acontecer, mas não é nada que atrapalha. E algumas vezes que eu não entendi, eu voltava um pouquinho pra conseguir entender melhor e tal, e conseguir entender. E, mano, fascinante, fascinante. Né, tem um pouquinho ainda da dificuldade, por mais que seja meu terceiro dorama, mas tem um pouquinho de dificuldade da linguagem. Porque eu tô muito acostumado a assistir coisas americanas, ou britânicas às vezes, então eu tô acostumado com inglês. Às vezes eu nem preciso olhar pra TV, ou pra legenda necessariamente, pra saber o que tá acontecendo. Só que nesse caso de um dorama sul-coreano, eu não posso piscar, senão eu perco. Perco uma cena, perco uma fala importante, porque é uma linguagem totalmente desconhecida e eu pelo menos demoro alguns minutos pra me adaptar, mas é coisa de 5 minutos, às vezes até menos, eu já tô acostumado e nem percebo que estão falando uma outra linguagem, é só eu não me distrair em nenhum momento que eu consigo entender tudo o que tá acontecendo também. Então assim, não se preocupa sendo uma outra linguagem, eu assisto legendado, eu gosto de assistir legendado. Então se você também é desse jeito, não se preocupa que rapidinho dá pra se acostumar com o que eles estão falando, com as vozes, com o jeito que eles falam ali e tal. Agora, uma outra coisa também que me incomoda um pouquinho, assim, mas também não é muito, tá? Não é nada que atrapalha, mas me incomoda um pouquinho e que aconteceu bem pouco por aqui, mas aconteceu, são algumas expressões, algumas falas, sabe? Algumas reações dos personagens que fica muito caricato. Pô, recebe uma notícia e fala... Sabe, isso ninguém reage assim nas coisas, e isso me incomoda um pouquinho. Em Love My Love acontecia muito, mas lá era uma série teen, era pra ser um pouco mais caricato, faz parte do que a série pede, sabe? Aqui não pede tanto isso, então não precisava. Eu acho que em alguns momentos eles cometeram esses exageros, mas, de novo, não é nada que atrapalhe a experiência, atrapalhe a série, atrapalhe o episódio, nada. É bem imperceptível, é só uma coisa que eu realmente fico um pouquinho incomodado, mas que passa em segundos. Provavelmente isso acontece porque faz parte da cultura deles. É assim que eles gravam, é assim que eles produzem as séries, os filmes, novelas, sei lá. As produções que eles têm por lá pra TV ou pra cinema, é provavelmente coisa da cultura deles. Então me incomoda um pouquinho por eu não estar acostumado. Mas é algo que a gente se adapta ao longo do episódio, ao longo da série. Então, né, incomoda um pouquinho, mas também passa rápido, não se preocupem. E uma outra coisa também que foi mais percebido pela Bia do que por mim, mas que depois que ela falou, eu nunca mais consegui desperceber, foi os momentos dramáticos que o episódio tem bastante, sabe? Lembra bastante anime que faz bastante isso, né? Que tem uma conversa, alguma coisa que o pessoal tá um de cara pro outro, tá acontecendo algum momento muito importante, do nada eles param, ficam se olhando, fica meio que uma câmera lenta, e a câmera vai se afastando, e aí muda de câmera, e os dois estão se olhando ainda parado, e aí continua, fica uma pausa dramática tipo de
um minuto, dois, às vezes, e aí depois eles voltam a conversar como se nada tivesse acontecido. Isso acontece bastante em anime, e aqui nessa série também aconteceu umas 2, 3 vezes aí, que foi bem marcante. Um dos momentos, por exemplo, é quando o Goblin ele encontra a Eun-Tak, a primeira vez que eles se encontram, eles estão conversando, e em um determinado momento eles param de falar e ficam um olhando pro outro, sabe? Fica uma pausa bem dramática por algum tempo aí, mas, de novo, não é nada que incomoda, faz parte do show, faz parte do que a série pede, do jeito que eles produzem, e eu gosto mesmo assim. Mas é uma diferença das obras que a gente vê americanas e brasileiras também, então, né, vale a pena comentar nesse vídeo também. E eu reforço bastante isso, sabe? Uma das coisas mais legais desse quadro de vocês me indicarem séries é que se não fosse por vocês, eu nunca ia assistir dorama, porque eu tinha um preconceito. Então tá sendo legal conhecer séries de outros países, japonesa, coreana, etc, porque eu tô conhecendo outras culturas. E isso é muito legal, estou quebrando preconceitos e tentando incentivar a vocês a quebrarem também. E é um dos motivos de eu amar esse quadro. Então, mais uma vez, eu conheci uma outra cara da cultura coreana, sul-coreana ali, e tá sendo bem legal. E eu provavelmente vou continuar assistindo. E não só eu, a Bia também, que assistiu comigo, ela gostou bastante e já pediu pra eu baixar os outros episódios pra poder assistir. Então, olha como é que funciona as coisas. É a primeira vez que ela assiste um dorama. Se bem que ela assistiu Erased comigo também, mas é a primeira vez que ela assiste de fato, bem presa, assim, e se apaixonou e quer continuar acompanhando essa história. Provavelmente vai terminar bem antes de mim, porque eu tenho outras séries atrasadas. Tá sendo muito legal, sabe? Conhecer outros tipos de séries além dos nossos amigos aqui da América do Norte. E ainda falando um pouquinho mais da série, né? Só pra fechar esse vídeo aqui, ela é bem empolgante, cara. Então se você for lá assistir, eu tenho certeza que você vai se empolgar. Quando eu olhei, eu falei 1h30 de episódio, meu Deus do céu, 1h30 é muita coisa, gente. E cara, passou 1h30 que eu nem senti, porque eu tava tão envolvido na história, sabe? Ela consegue projetar tudo isso, projetar a história, sabe, os acontecimentos um atrás do outro, as coisas vão acontecendo de uma forma tão leve, tão natural, que quando você vê, acabou o episódio. E aí, caramba, se eu tivesse um segundo ali já no esquema, provavelmente eu teria assistido também, de tão empolgante que tava esse primeiro episódio. E ela tem uma parte do romance e tal, então talvez as pessoas que não gostam tanto de romance façam uma cara feia assim, é só um romance, a noiva do Goblin e tal. Tem a parte do romance, é óbvio. A capa da série é os dois. A história da série é a noiva do Goblin, que pode libertar ele e tal. Mas, mano, é muito mais do que isso. Tem guerra, tem morte, tem bastante sangue, sabe? Que é uma coisa que incomoda visualmente, principalmente a Bia. Pra mim, no entanto, eu gosto até de ver essas coisas. Mas é tudo muito bem produzido. Tem uma história muito boa por trás de tudo isso. E tem a parte da maldição dele, né? De viver eternamente e tal. E aí a gente começa a se imaginar nessa situação. Mas já pensou? Que treta que é, mano, você vê todo mundo que você conhece morrer, e aí quando você conhece a sua noiva, que você provavelmente vai se apaixonar, e ela vai se apaixonar por você, e quando isso acontecer, ela vai ser a pessoa que vai tirar a espada para que você possa morrer em paz, e aí ela que vai ficar sofrendo aqui na Terra e tal. E se isso não acontecer, se você não quiser deixar ela sozinha aqui sofrendo, quem vai sofrer é você, porque eventualmente ela vai envelhecer e vai morrer, e você mais uma vez vai ficar sozinho acompanhando a morte de alguém que você ama. Então, mano, é uma puta maldição, velho, você acompanhar a história de tudo isso. É muito louco, é muito bem feito tudo isso. Então, vale a pena. É muito mais do que só uma série de romance. Pode acreditar em mim. Fora que, além de tudo isso, tem uma pitada de humor também. Vira e mexe tem uma cena engraçada, assim, que dá uma quebrada na tensão. E é encaixado muito bem nos momentos certos. E fora que, mano, tem um clichêzão aí, que é a menina pobre que é maltratada pela família e tem uma vida muito ruim. É a escolhida do destino pra desempenhar um papel importante na história e tal. Mano, isso é muito clichê. A gente já viu isso em todos os lugares, em absolutamente todas as culturas. Seja novela, filme, desenho, série, dorama, anime. Mano, tem em todos os lugares isso. É muito clichê. Mas até o clichê aqui é muito bem feito. Isso que é bem legal. Toda essa história da vida miserável que ela leva é só um contexto do que ela vive. Não é a coisa principal. Eles não enfocam tanto nisso. Eles mostram. Pra mostrar que a vida dela não é fácil, pra mostrar todas as coisas que ela passa, por que ela é do jeito que ela é, como que o caráter dela foi formado, tudo que ela ainda lembra da época que a mãe dela era viva. Então, tudo isso é mais pra contextualizar a história da personagem, mas não é um negócio que é o foco o tempo todo, sabe? Então, mano, é bem legal, até o clichê é muito bem feito por aqui. E só pra fechar aqui todos os meus comentários sobre essa série, além de tudo isso, tem o mistério do ceifador, porque ele aparece e tal, mas qual que é a importância dele, né? Até onde ele vai interferir nessa história?
Será que ele vai interferir no fato de ela ser a noiva do Goblin e ela ser capaz de deixar ele descansar em paz e o ceifador não vai querer? Ou o ceifador ainda tá procurando a alma dela, que ela deveria ter morrido quando tava na barriga da mãe? Então como é que vai funcionar toda essa dinâmica aí do ceifador, do Goblin e da noiva do Goblin? Tem muito pano pra manga aí dessa história, promete ser muito boa. Então se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista. Se você tem preconceito com doramas, eu recomendo que você, por um dia, assim, hoje eu vou acordar sem preconceito. Vou dar uma chance pra um dorama. Assista Goblin. Dos 3 que eu já assisti, Erased também é muito legal e tem um fácil acesso, porque tá na Netflix. Mas das 3 que eu já assisti, eu recomendaria Goblin, porque tem uma história muito empolgante, muito fascinante e que te vai prender e por um instante você vai até esquecer que é da Coreia do Sul. Você esquece a nacionalidade, assim como séries muito boas americanas. Às vezes eu esqueço que eles estão falando inglês, porque eu tô tão envolvido na história, sabe, que tudo se torna natural. E acontece aqui também em Goblin. Então é essa que eu recomendo pra você, se você ainda não tiver assistido nenhum dorama até hoje. E se você já tiver assistido outros doramas e não assistiu esse ainda, vale a pena fazer um esforcinho e ir atrás pra poder assistir. Essa foi mais uma indicação da Dana, mais uma vez indicando uma série estrangeira aqui que me encantou, me fascinou. Dana, obrigado por essa indicação. Continue insistindo nas suas indicações para outras pessoas, porque você tem indicações muito boas e continue indicando séries muito legais aqui pro canal também, para que eu possa conhecer essas séries. E aliás, se você tem indicações de séries boas que eu ainda não falei aqui no canal, ou que eu não conheço e tal, a próxima live vai acontecer no dia 16 de março, às 8 horas. Cola lá para poder indicar a sua série. E siga o perfil no Instagram também, que tá aqui embaixo, @minhavida_é_uma_série_, que as indicações são por lá, mas são feitas durante a live. Vocês vão entender melhor, eu sempre explico por lá. Então indiquem suas séries também, para que eu possa assistir novas séries pra esse quadro do Vai Que Eu Gosto. Enquanto isso, vão lá e assistam Goblin, The Lonely and Great God. E se você já assistiu esse dorama, deixa aqui nos comentários, me conta o que você achou. Se por acaso você for assistir por causa desse vídeo, volta aqui depois nos comentários e me conta o que você achou também. Se você pretende dar uma chance, de repente, deixa aqui pra eu poder saber. Não esquece de deixar seu like aqui, de se inscrever no canal. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!